O Movimento Nacional de Oração, MNO, é uma ação do Espírito Santo em nossa igreja, em todos os seus níveis, nacional, sinodal, presbiterial e local. A liderança de nossa igreja está buscando, na pessoa do Espírito Santo, a direção do Senhor para a IPI do Brasil. Na reunião ordinária da Assembleia Geral de 2019, foi firmada uma aliança entre as lideranças da nossa igreja, para que cada igreja tivesse alguém responsável pelo movimento de oração, um auxiliar, e uma estrutura mínima para sustentar o movimento de oração em nível nacional. A face mais visível dos resultados obtidos até agora é que a IPI do Brasil pode dizer que é uma igreja que ora sem cessar. Em setembro de 2020, foram abertas as primeiras 4 torres de oração de 24 horas, sendo que os 7 dias da semana foram contemplados em dezembro de 2020. Todos os presbitérios têm hoje a sua torre de oração, sendo que a maioria vem mantendo um dia por semana de oração de 24 horas. Hoje temos mais de 4.300 intercessores orando em todas as partes do Brasil. O mais importante, cresce também o número de igrejas que mantém a sua torre de oração, já chegando a um número próximo de 100 igrejas. Como efeito imediato, observa-se também uma maior comunhão entre todos os participantes, uma maior procura por projetos de revitalização e a ocorrência de milagres. É o sopro do Espírito Santo. Hoje podemos dizer que somos uma igreja que ora sem cessar. Olá, irmãs e irmãos da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Eu quero fazer um convite especial para que vocês venham fazer parte das torres de oração. A torre de oração da sua igreja local, a torre de oração do seu presbitério. As torres de oração são uma excelente ferramenta para que nós possamos exercitar a nossa espiritualidade e também o nosso processo de evangelização e trabalho em prol do reino. A IPI do Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, tem orado e clamado ao Senhor por um momento novo na nossa igreja. Por isso eu convido você a fazer parte das torres de oração, para um movimento de espiritualidade e de evangelização na IPI do Brasil, na missão e pela vida. O profeta Abacuque, no capítulo 2, versículo 1, diz: Pôr-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. A oração deve ser, conforme o profeta, intencional. Pôr-me-ei, colocar-me-ei. Entra na matéria das disciplinas espirituais, onde você separa um momento para se dedicar à oração. Mas além disso, ela é particular, a minha torre. O seu particular com Deus, o seu momento individual com o Senhor, algo que só você pode fazer. Também ela é localizada, um lugar específico, no caso dele a torre de vigia, um lugar onde você poderia observar tudo ao seu redor, um lugar estratégico, uma visão melhor. Mas Jesus também faz menção ao quarto de oração. Lá em Mateus 6,6 diz: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás ao teu Deus, que está em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Pode ser na torre, no quarto, no campo, na mata, em algum lugar escolhido por você com a finalidade de orar. E ela também é estratégica para agradecer, para manter em vigilância, para pedir proteção, para interceder, para aguardar respostas do Senhor. Davi, o homem segundo o coração de Deus, no Salmo 55, 17, ele revela um pouco sobre a vida de oração. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Oração intencional, particular, localizada, estratégica. Da mesma forma como o profeta Daniel, que segue a mesma rotina, retirando-se para orar 3 vezes ao dia. Daniel 6,10 diz: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Jesus, o nosso mestre, a quem devemos seguir, nos ensinou na teoria e na prática sobre a oração. E também mostrou que temos dificuldade de orar. Ele disse mais de uma vez aos seus discípulos: nem por 1 hora pudesses vigiar. E a Igreja Apostólica respirava a oração.
era uma prática incessante, reunidos para orar. Existem várias formas da igreja se reunir em oração. Pode ser através das orações matinais, no nosso caso, as manhãs de esperança, vigílias de oração, cultos de oração, meias vigílias, pode ser na igreja, pode ser no monte, reuniões de oração aos domingos, nas casas, antes da IBD, como eu experimentei na IPI do Tucuruvi, e a torre de oração. Há muitos anos atrás, eu conheci a Missão Antioquia, no Vale da Bênção, lá em Araçariguama, na Castelo Branco, chegando quase em São Paulo. Lá eu vi uma sala bonita com mapa mundi e cabines de oração. O cenáculo será a primícia da construção do Espaço Esperança da IPI de Dourados, uma sala agradável com mapa mundi para orar pelas nações, pelos missionários, e temos as cabines de oração para orações individuais, um lugar bem aconchegante. A pastora Ângela Valadão, certa vez ministrando em nossa igreja, falava sobre os Gideões 24 horas, que é um movimento de oração. Então, em 2017, desafiamos a igreja a fazer uma torre de oração com cobertura de 24 horas, 7 dias por semana. Então, desde março de 2017, temos a torre funcionando. São 168 turnos de 1 hora para fecharmos os 7 dias por semana. E as pessoas se inscrevem, tem turnos que tem mais de uma pessoa participando, e cada dia da semana tem um intercessor responsável definido para acompanhar o cumprimento dos horários da torre e instruir o grupo. Como a oração faz parte de disciplinas espirituais, é sempre importante que você encoraje, estimule e oriente os integrantes da torre a cumprir com fidelidade o seu chamado e sempre desafiando outros a integrar a torre de oração. Que a nossa amada IPI do Brasil, através de todas as suas igrejas, estejam comprometidas com oração e que se cumpra Jeremias 33:13. Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Paz seja convosco. Olá, minha irmã, meu irmão da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. É uma satisfação, uma alegria muito grande estar aqui participando dessa Semana da Reforma e falando sobre a importância da torre de oração nos presbitérios, nas igrejas locais. Então eu quero falar primeiramente de como se deu início à criação da torre de oração do Presbitério Oeste do Paraná. Em 2019, após a aprovação da criação do Ministério Nacional de Oração, nós saímos ali da Assembleia Geral na cidade de Sorocaba, desafiados a chamar irmãos e irmãs para compartilhar este sonho, este propósito. E fomos felizes porque logo encontramos irmãs e irmãos dispostos a trabalhar nesse sentido da criação da nossa torre presbiterial. E nós encontramos na pessoa da presbítera Maria Jacira, da IPI de Foz do Iguaçu, aquele perfil, não é, que nós desejávamos. E colocando-a em contato com o nosso irmão Edgar, ela passou a buscar, não é, mais e mais conhecimento, entendimento e desafiar pessoas para a construção desta torre. E nós, quando vimos, nós já estávamos com a nossa torre funcionando. Com toda certeza, a torre de oração do Presbitério Oeste do Paraná é a pioneira, né? Entre todas as demais aí dos nossos presbitérios no Brasil. Segundo destaque que eu dou aqui sobre a criação é essa busca de pessoas que tenham este dom, o dom da oração, que gostam de orar e que se dispõem, não é, a trabalhar em prol de um crescimento cada vez maior, seja aí envolvendo pessoas, irmãos e irmãs,
e buscando também alternativas para que esse crescimento aconteça, né? Nós, não sei hoje, mas por um bom tempo nós fomos aí a torre com o maior número de participantes no Brasil. Então essas pessoas com este dom da oração, com esse desejo de realmente se envolver outros nesse ministério, faz toda a diferença. E um outro destaque aqui referente-se à criação da torre, se dá na observação que temos feito nos resultados. Por exemplo, as igrejas ou congregações que têm seu pastor ou pastora, seus líderes envolvidos neste ministério de oração, seja na igreja local ou na igreja ou na torre presbiterial, nós temos observado que há uma alegria maior, não é? Entre esses irmãos, na comunhão desses irmãos com outros, na melhoria do clima desta comunhão, há mais interação, não é? Entre as pessoas envolvidas. Nós temos visto assim a preocupação em buscar uma melhoria nas disciplinas espirituais. São preocupações que nos são passadas. Nós temos visto, né, e vivido também a solidariedade desses irmãos e irmãs nos momentos difíceis de outros, quando eles são revelados, apresentados aos demais. Então nós temos visto assim transformações maravilhosas que vêm acontecendo desde o momento em que nós estabelecemos essa torre presbiterial. E este foi um grande desafio, iniciar, mas nós, com a graça de Deus, nós conseguimos. E já essa etapa está pronta, preparada e caminhando. Graça e paz, sou Marandi Franco, serva do Deus Altíssimo, atuo como diaconisa na IPI de Itapejara, Paraná, plantonista nas torres Nacional terça, local quarta, presbiterial nas quintas-feiras. Tenho contribuído com o MNO, postando às 18 horas, oração pelas crianças e adolescentes da IPIB e do nosso Brasil. Recentemente, estendemos essas postagens nas torres para crianças e no grupo G100. A intenção é que este projeto chegue em cada IPI e congregação para que oremos em unidade pelas crianças e adolescentes do Brasil e do mundo. Confesso que este trabalho que o Senhor tem me oportunizado, confiando em minhas mãos, tem me proporcionado mais intimidade com o Pai Celestial e me ajudado a compreender que o mandamento amar o próximo é procurar maneiras práticas de demonstrar o amor de Deus em minha vida diária, seja através da oração, palavras encorajadoras, atos de serviço ou gestos de generosidade. Sou muito grata ao Senhor pelo privilégio de ter sido chamada para servi-lo. Meu desejo e minha oração é que Ele continue nos capacitando para que sejamos verdadeiros reflexos do amor dEle por onde quer que estejamos. Amém. Deus nos abençoe, Deus abençoe o Brasil. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui nessa live. Presbítera Maria Jacira, IPI Foz do Iguaçu. Compartilhar com vocês as nossas práticas de orações aqui no Presbitério Oeste do Paraná. A nossa primeira providência aqui, e já por orientação do Movimento Nacional de Oração, foi edificarmos a nossa torre presbiterial de oração, ou a nossa torre de oração presbiterial, a nossa TOP.
já nasceu estruturada, já nasceu com coordenador, já nasceu com os seus plantonistas e seus intercessores em número suficiente para cobrir as 24 horas de oração. E eu creio que essa é a nossa reforma da nossa Igreja Reformada nos dias atuais, o Movimento Nacional de Oração. Essa tem sido a nossa grande reforma. Tanto é que aqui no presbitério foi instituída a Secretaria Presbiterial de Oração. Essa é uma característica nossa aqui do presbitério. Uma segunda característica é que todas as quintas-feiras nós oramos por uma das nossas igrejas. Os pedidos são encaminhados pelos seus pastores e sua equipe de intercessores ao nosso coordenador de torre, e o nosso coordenador coloca nas orações da quinta-feira, na lista dos pedidos, os pedidos por aquela específica igreja. Então, temos esse diferencial aqui. Colocamos a foto da igreja e os seus pedidos, e isso tem gerado uma empatia muito grande. E uma outra característica é que nós temos ofertado no grupo do presbitério 3 momentos distintos para orarmos. O primeiro é o devocional, de manhã bem cedinho. O segundo é o clamor do meio-dia. E o terceiro é a oração específica por crianças e adolescentes, postado às 18 horas. Então, daí nós podemos concluir que temos 3 características: coisa nossa, coisa regional, né? A Secretaria Presbiterial de Oração, a oração especificamente pelas nossas igrejas, e isso é feito toda quinta-feira na torre de oração presbiterial, na nossa top, e também esses pedidos que são postados diariamente, esses motivos de oração que são postados diariamente durante 3 momentos, de manhã, ao meio-dia e às 18 horas. Temos muito que fazer ainda. Temos que continuar a nossa reforma. Igreja reformada sempre se reformando. Então, nós temos que ministrar cursos de oração, nós temos que acompanhar projetos, propor projetos, seminários, vigílias, muita coisa ainda, encontro de intercessores. Então, muita coisa temos a fazer ainda aqui no Presbitério Oeste do Paraná. Somos pequenos, somos falhos, somos incipientes ainda, mas nós cremos no nosso Deus Todo-Poderoso e na presença constante do Espírito Santo de Deus em nosso meio. Isso faz a diferença, com certeza. E é assim que nós caminhamos reformando aqui no Presbitério Oeste do Paraná. Sou China, da congregação de Guarapuava, da IPI de Cascavel, temos a cobertura. Eu sou plantonista das 3 da manhã às 6. Queria dizer que é uma bênção e como Deus fala na nossa palavra, a oração é a nossa ferramenta. E como é tão maravilhoso orar pelos irmãos. Amém? Enfatizar também que a nossa agenda da Secretaria Presbiterial de Oração, aqui do Presbitério Oeste, sempre sob a orientação do MNO, consta para o próximo ano curso sobre oração, encontro de intercessores, vigílias e lives regionais. E gizar também que esta é a primeira vez que nós participamos como atores e atrizes de uma live vigília nacional. As demais nós acompanhamos desde a primeira vigília, mas agora esta para nós é muito especial. Uma outra etapa que eu gostaria de destacar aqui diz respeito ao envolvimento de membros
das nossas igrejas, de todas as igrejas do presbitério, nesta torre de oração presbiterial. Hoje, o Presbitério Oeste do Paraná tem na torre de oração irmãs e irmãos de todas as igrejas e congregações do presbitério. Nós não temos todos os pastores, nós não temos lideranças, todas as lideranças envolvidas, né? E eu quero dizer para vocês que esse é um desafio muito grande, né? Colocar todos os líderes aí juntos nessa caminhada de oração. Mas nós estamos perseverando nisso, na esperança de que consigamos aí ter o maior número possível de pastores e presbíteros, presbíteras, diáconos, diaconisas, professores da educação cristã, líderes de departamentos e ministérios, enfim. Mas o que nos alegra é que nós temos, de todas as igrejas e congregações, nós temos irmãos e irmãs presentes nesta torre. Portanto, nós oramos uns pelos outros, nós oramos pelas nossas comunidades, nós fazemos isto juntos, né? Nós sabemos das alegrias, nós sabemos das tristezas, nós sabemos das crises, nós sabemos, enfim, de tudo aquilo que acontece nas nossas comunidades. Tudo isso nos é passado, compartilhado por esses irmãos e irmãs que participam da torre de oração. Eu creio que a presbítera Maria Jacira irá falar sobre um trabalho semanal que nós temos, que é a oração pelas igrejas e congregações do presbitério. Mas o que nós temos é uma equipe muito boa de coordenadores e plantonistas dedicados, né? E fazendo acontecer esse trabalho, este movimento aqui no presbitério. Nós temos hoje 3 momentos especiais durante o dia, que estão aí sob a responsabilidade de irmãos e irmãs, que estarão compartilhando isso conosco também. Nós temos uma devocional pela manhã, todas as manhãs. Nós temos o clamor do meio-dia e nós temos a oração pelas crianças às 18 horas com a nossa irmã Marandi. E nós estamos pensando, estamos orando também para a criação de um novo momento, um momento especial, curto, mas especial para todos os nossos irmãos e irmãs, para as nossas igrejas. E uma coisa que eu não posso deixar de colocar aqui, de grande importância, foi a criação da Secretaria Presbiterial de Oração. O Presbitério Oeste do Paraná aprovou a criação dessa secretaria que está sob os cuidados e coordenação da presbítera Maria Jacira, do reverendo Jeová, e tem este compromisso, esta responsabilidade de alcançar todas as igrejas, né, toda a membresia do Presbitério Oeste do Paraná. Então, esta secretaria, ela é oficial, ela é reconhecida e ela tem a sua importância e valor para todos nós no Presbitério Oeste do Paraná. Isso é muito importante e somos gratos a Deus pela criação, pela existência dela e pela funcionalidade também. Graça e paz, irmãos do Movimento Nacional de Oração, da nossa querida e amada Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Eu sou o pastor Alessandro, aqui da IPI de Cascavel, Paraná, e para nós, com certeza, é um privilégio poder estar trazendo algumas orientações, trazendo também aquilo que Deus tem feito a partir do Presbitério Oeste do Paraná, a partir da igreja aqui em Cascavel, e com certeza nesse movimento de oração em cada uma das nossas igrejas no Brasil. Para nós é um privilégio estar aqui falando um pouquinho do que é ser não apenas aquele que busca em oração ao Senhor, mas aquele que também, em algum momento, né, se tornou plantonista e que auxilia. Eu entendo o papel do plantonista como aquele que auxilia, que fica atento em relação aos horários, que percebe quando algum irmão
por algum motivo, alguma irmã, algum intercessor, naquele dia ou naquela semana, né, não participou desse movimento, talvez não sinalizou a importância, né, de sinalizar, para que a gente possa cumprir essas 24 horas de oração e quem sabe ela seja estendida para as nossas vidas. Eu creio que o importante é nós reservarmos também um tempo diário diante do Senhor em oração. É a orientação do próprio Cristo para nós. Esse movimento nacional de oração é bênção sobre as nossas igrejas. Eu quero aqui trazer também uma palavra para aqueles que fazem uso do púlpito, pastores, líderes, professores, líderes de ministérios, aqueles que caminham com pessoas, que lideram pessoas. Que você aproveite esses momentos onde você está ali reunido com líderes, reunido com a igreja e possa também divulgar esse movimento de oração para que ele cresça de forma intensa, de forma profunda e que nós possamos a cada dia mais buscar ao Senhor em oração. As orientações em relação ao plantonista são orientações de cuidado mesmo com essas vidas, como eu disse. Observar os horários, observar a fragilidade, talvez em alguns horários, poucos plantonistas naquele horário, incentivar irmãos, quando alguém vem nos procurar para participar do movimento, que a gente possa incentivar naqueles horários, talvez as madrugadas, os horários próximos à alimentação, onde nós temos mais dificuldades. O que implica, o que esse movimento representa sobre a minha vida ministerial, sobre a minha família, implica que nesse momento de oração nós buscamos ao Senhor uma intimidade com Ele, um tempo de relacionamento com Deus. E o que nós precisamos estar atentos em relação a esses momentos é que Deus fala aos nossos corações. E que nós possamos convidar outros, nós possamos incentivar outros a estar conosco. Jesus tem um texto em Marcos, capítulo 14, eu quero ler aqui um trechinho desse texto, para que fique gravado nos nossos corações, que nós precisamos realmente incentivar outros a estar conosco. Marcos capítulo 14, a partir do versículo 32, Jesus tem um tempo de oração no Getsemane, e quando ele sai do Getsemane, tem uma mensagem para cada um de nós aqui. O versículo 36 diz assim: e dizia ele, Abba Pai, tudo é possível, passa este cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-o dormindo e disse a Pedro, Simão, tu dormes? Não pudestes vigiar nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A minha oração é que nós vamos entender a cada novo dia essa importância, essa necessidade, de nós reservarmos um tempo para estar diante de Deus, animando um ao outro, zelando um pelo outro, cuidando um do outro, e que as torres de orações se tornem um marco nessa igreja e que nós possamos a cada dia estar ainda mais presentes em oração diante do Senhor. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Olá, irmãos, graça e paz. Sou o pastor Jeová, da IPI de Itapejara, Presbitério Oeste do Paraná. Junto com a presbítera Maria Jacira, da IPI de Foz do Iguaçu, nós coordenamos a primeira torre presbiterial, a TOP, Torre de Oração Presbiterial do Presbitério Oeste do Paraná. A TOP recebeu esse nome dia 1º de abril de 2021, mas, na verdade, ela começou a ser edificada no dia 25 de fevereiro de 2021, quando nos preparávamos para interceder pela Vigília Nacional da IPIB, formando então um grande grupo de intercessores. Após a vigília, pedimos aos intercessores que não saíssem do grupo, mas que continuassem ali como um grande grupo de intercessão. No início tínhamos aproximadamente 150 intercessores, mas com a saída de alguns, ainda ficamos com quase 100 membros, com quase 100 intercessores. Hoje, claro, contamos com apenas 76 valentes de oração. Isso representa, em média, 10% da membresia de nossas igrejas do Presbitério Oeste do Paraná. Temos um controle como se fosse um relógio de oração, onde distribuídos em 24 horas, esses intercessores, em alguns horários, temos 5
ou mais intercessores, mas outros horários mais críticos temos apenas 1 ou 2 intercessores. Porém, podemos dizer que a TOP ora 24 horas toda quinta-feira. Então, toda semana nos reunimos em oração. Estamos perto de completarmos 150 vigílias desde que começamos a torre de oração. Temos 6 plantonistas. Claro que para que se tenha um bom acompanhamento da torre é necessário que se tenha no mínimo 8 plantonistas. Esses devem ficar atentos em casos determinados, quando o intercessor ele não entra para orar, então é necessário que esse plantonista se coloque em oração, que ele esteja atento e esse horário não fique vago. Temos um controle temos um controle de presença, onde registramos o horário de cada intercessor, quando ele entra em oração, quando ele termina o período dele de oração. Fazemos dessa forma para saber quem está orando na torre ou não. Não dá para saber se de fato essa pessoa está orando ou não apenas pela sinalização, mas é claro, isso é entre ela e Deus, né? Mas quando ela inicia seu período de oração, então ela deve postar ali no grupo um emoji, uma lâmpadazinha, né, acesa, e então sabemos que ela começou a orar. E quando ela termina a oração, então ela posta ali uma figura com as mãos espalmadas, né, sinalizando que ela terminou aquele período de oração. Assim, nós controlamos então para saber quantas faltas nós temos naquela vigília, quantas pessoas faltaram. Isso é possível através então dessa sinalização. Sobre a torre, o que a torre ora? Sobre o que a torre ora? Nós oramos pelos pedidos das igrejas, solicitamos aos pastores das igrejas e congregações, do nosso presbitério, claro, que nos enviem então os pedidos segundo as necessidades dessas igrejas e congregações. Oramos pelos pastores, oramos pelos ministérios, oramos pela saúde física, emocional e espiritual dos pastores e também de todo o rebanho. Cada semana nós oramos por uma igreja ou congregação. E sempre lembramos dos aniversários das igrejas. Oramos porque o Senhor nos ensinou a fazer assim. Oramos crendo no poder de Deus sobre a igreja reunida, a igreja unida para orar. Oramos para que o Espírito Santo ministre sobre as igrejas e derrame a unção sobre o povo de Deus. Oramos porque cremos, né? Oramos dando graças por tão grande salvação encontrada na morte e ressurreição de Jesus Cristo, nosso Salvador. Oramos em nome de Jesus. João Calvino diz que a oração é a obediência a um mandamento divino. É necessário orar porque Deus quer que oremos. Karl Barth diz também que a oração é uma graça, é um dom de Deus. E de fato é. Jesus orou ao Pai e nos ensina a orar a Deus também. As Sagradas Escrituras nos dizem para orarmos sem cessar, continuamente, perpetuamente. Paulo diz em Efésios capítulo 6, versículo 18, com toda oração e súplica, orando todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança, súplica por todos os santos. Venha ser top, venha orar conosco, Deus te abençoe, Deus nos abençoe. Oramos sempre em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fiquem com Deus, Deus abençoe a todos. Graça e paz, irmãos e irmãs. Sou a Essi de Moraes Cabral do Santo, esposa do presbítero Davi dos Santos, faço parte da IPI do Lirial de São Luís, congregação da IPI de Itapejara, Paraná. Estou participando do Movimento Nacional de Oração há 3 anos, sendo intercessora da Torre Sul, Torre Presbiterial e a Torre Local da IPI de Itapejara, Paraná. Sou plantonista da Torre Presbiterial. Tenho o compromisso de postar todas as manhãs
no grupo do presbitério, os devocionais. Isso tem me fortalecido muito e me proporcionado um crescimento espiritual e disciplina na oração. Já acompanhei as vigílias de oração do Movimento Nacional de Oração. Foram muito gratificantes na minha vida e na vida da minha família. Por isso, quero convidar você, que faz parte da nossa amada IPI do Brasil e que ainda não participa de nenhuma torre de oração, venha fazer parte conosco. É só 1 hora do seu dia e poderás desfrutar das bênçãos que o Senhor tem preparado para você. Deus abençoe a nossa amada IPI. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe o nosso Brasil. Quero falar também sobre 2 etapas, uma já em andamento e uma outra que estará sendo colocada em prática no futuro próximo. Em primeiro momento, nós sabemos que o movimento de oração ele é progressivo e ele vai crescendo a cada etapa que nós vamos estabelecendo. Então, nós estamos trabalhando agora para alcançarmos o maior número possível de membros das nossas igrejas, das nossas congregações. Nós encontramos sim dificuldades, para estabelecer nas igrejas lideranças que possam trabalhar neste sentido, mas nós estamos trabalhando e conquistando espaços, Nós queremos, através das igrejas locais, da criação das torres nas igrejas locais, nós queremos ir desafiando essas igrejas, essas comunidades, para que haja uma adesão maior, a cada dia desses membros, e revelando a todos, trabalhando no sentido de fazê-los entender a importância da oração, tanto na vida pessoal quanto na vida familiar, nos ministérios, enfim. Nós acreditamos e sempre falamos que revitalizar, renovar começa com oração. Nós ouvimos falar muito de comunidades que precisam ser revitalizadas, mas nós temos visto também muitos ministérios que precisam ser revitalizados. E queridos, a palavra de Deus nos ensina que o caminho para a revitalização, o caminho para a renovação em todos os sentidos, na vida espiritual, na caminhada da igreja, na expansão do reino de Cristo, é a palavra de Deus e a oração juntos. Não adianta há muita leitura ou muito conhecimento da palavra se não tiver a oração. A oração é aquela ferramenta importante que nós temos, é o poder que o Senhor Jesus nos concedeu para chegarmos ao trono da graça. No Evangelho de João, o Senhor Jesus, antes de deixar os seus discípulos, preparando-os, para esta separação, ele disse: tudo aquilo que pedires em nome do meu Pai, em meu nome ao Pai eu farei. Até agora vocês não pediram nada. Então é tempo de começarmos a pensar e a pedir sobre esta revitalização espiritual, esta renovação espiritual que se dá através do estudo da palavra de Deus, da aplicação dela nas nossas vidas e da oração. Então este é um grande desafio para todos nós, para pastores, para presbíteros, pastoras, presbíteras, enfim, todos os líderes, todos os membros da igreja.
E é um outro momento, uma outra etapa que nós queremos concluir, se dá agora no tocante dos encontros, né, com os intercessores, com os plantonistas, esses encontros de forma presencial, também na criação de lives, que possamos atingir o maior número possível de lares das nossas igrejas no presbitério, treinamento a respeito da oração, da espiritualidade e principalmente aprendermos como sermos revitalizados através da oração. Então este é um grande desafio para a IPI do Brasil, e já que estamos aí comemorando o tempo da reforma, é importante nós pensarmos seriamente a respeito da importância da oração na vida das igrejas, nas nossas vidas, para o desenvolvimento do ministério que nos é dado como igreja. Então, fica aqui esta palavra para que você possa pensar e você possa tomar decisões, né, que o levem a essa revitalização, a essa renovação espiritual, e tomado pelo Espírito Santo, pela alegria da sua presença, nós façamos a diferença a partir de onde nós estamos. Que Deus continue abençoando a todos.